Olá para você que está chegando aqui, esse é o nosso segundo vídeo da série sobre o vício em sofrimento. E para você que assistiu o primeiro e nós deixamos aí uma tarefa de casa, ficou assim a sensação de que parece difícil sair do sofrimento? E será que essa sensação de que é difícil se libertar desse sofrimento é real? Ok, se você acha que é difícil viver sem sofrer, que a felicidade é só pro seu vizinho, pro seu amigo, pro seu parente, que as outras pessoas merecem viver na abundância e na alegria, então tem uma notícia para dar para você. Não, não é verdade, isso tudo é conversa da sua mente. É mais uma pecinha da mente trazendo uma frase ou várias frases e que vão manter você, adivinha onde? No sofrimento. No mesmo lugar em que você está. Ok, então vamos lá, gente. Para entender um pouco mais do sofrimento, a gente precisa entender os aspectos da nossa mente. Tá? E uma das, vamos chamar assim, das expressões de sabedoria do nosso mundo que estudou a mente com muita clareza foi o budismo. Tá? O que Buda conseguiu descobrir? Primeiro, né, a mente ela se apega nas coisas, ela se vincula, ela se gruda, ela se agarra em qualquer coisa em que a gente permita que isso aconteça. Então nós nos tornamos apegados aos nossos medos, às nossas raivas, às nossas tristezas. E muitas vezes, sem percebermos, nós queremos deixar de sentir tristeza, mas nós ainda estamos apegados àquela história, àquilo que aconteceu comigo, aquela memória que me mantém na tristeza. Ou seja, nós acabamos tendo apego às nossas sensações, porque toda emoção me traz uma sensação de desconforto. A emoção negativa me traz uma sensação de desconforto. E por incrível que pareça, tem algo dentro da nossa mente que gosta dessa sensação de desconforto. E aí nós nos tornamos viciados em sofrer. O que significa ser viciado? Significa que nós precisamos de algo, mesmo que a gente não consiga reconhecer isso, para suprir algum tipo de falta ou de carência dentro de nós. Tá? Então, por exemplo, né, a Organização Mundial da Saúde diz que se você toma mais de 3 copos de cerveja por semana, você está viciado em álcool. Tá? A maior parte dos bebedores de cerveja que eu conheço, né, se eles ouvissem essa declaração, eles diriam não, de forma alguma. Tá? Eu tomo cerveja todos os dias e eu não sou viciado. Não são só 3 vezes, são 7 vezes por semana. Tá? Mas eu não sou viciado não, isso é conversa mole. Assim como qualquer outro vício. Se a gente fosse falar de um usuário de maconha, por exemplo, não, é só um pouquinho de tarde para mim ficar mais relaxadinho, mas eu não sou viciado não, eu controlo, é só uma vez por dia. Isso. Ou por um vício de cigarro. É só uma carteira a cada 2 dias, mas eu não sou viciado. Não, não é vício não, é só porque me faz bem, porque eu fico mais tranquilo, porque eu fico melhorzinho. Ou ainda, na nossa era da modernidade, um pouquinho de jogo no final do dia no computador é só para aliviar o estresse. Mas eu não sou viciado nisso. Ou ainda quando a gente fica passando os dedinhos assim no celular, né, o dia inteiro. Não, eu não tô viciado, eu tô só vendo as últimas informações do dia para saber o que os meus amigos almoçaram hoje. Isso. E assim vai. Por que a gente entra, pessoal, num vício qualquer? É quando existem certas sensações dentro de nós com os quais a gente não consegue lidar, por qualquer motivo, né? Então a gente acaba encontrando uma maneira de não senti-las. De abafá-las. Isso, então é por isso que surgem esses vícios em substâncias, é por isso que existem os vícios emocionais, a gente já falou num vídeo anterior sobre isso. É por isso que a gente acaba buscando ações externas ou reações internas que nos afastem um pouco daquela sensação primordial. Tá? Mas aquela sensação ela não desaparece, porque ela não foi trabalhada, não foi compreendida, ela não foi assimilada. Ela apenas está ainda mais inconsciente dentro da pessoa. Porque independente de qual seja a fuga igual vício. Vício igual fuga. Então, independente de qual fuga, de qual vício a pessoa tenha, e como a gente já falou num vídeo anterior, existem muitos vícios, tá? A gente só fala daqueles mais aparentes, tá? Que a pessoa esteja buscando,
o que ela está fazendo é buscando uma sensação que sobreponha, que apague, que sufoque aquela outra. Então, por exemplo, se a pessoa se sente muito inferior às outras, ela pode ter um vício de fofoca. Porque aí, sempre que ela falar mal, que ela fofocar, que ela falar da vida do outro, naquele momento, mesmo que seja sutil, a sensação de inferioridade, ela diminui e se sobrepõe à sensação de que eu sei mais do que o outro. É por isso que eu estou falando que ele está errado. Então, muda a sensação, mas a inferioridade que ela sente não desaparece. Ou uma pessoa que se sente muito sozinha, né, e ela acaba encontrando um relacionamento ruim. Mas é preferível ficar mal acompanhado dentro da percepção dessa pessoa do que me sentir sozinha, que eu me sinto muito pior. Isso, porque relacionamentos também podem ser viciantes. Exato. Então veja só, né? Toda emoção negativa, todo comportamento negativo, ele acaba se tornando viciante. Por quê? Porque a gente se apega naquela sensação. Porque dentro da concepção mental, é preferível eu me sentir um pouco mal do que eu me sentir muito mal. Isso. É mais ou menos esse o jogo que a nossa mente linear faz com as pessoas. Por quê? Porque a mente não consegue entender as emoções e nós fomos condicionados a viver apenas dentro da mente. Então a gente tenta, né, gerenciar coisas do mundo abstrato com uma calculadora. Tá? Eu costumo dar o exemplo mais simples, né, como levar a nossa calculadora de bolso para reconhecer uma obra de Beethoven ou para ver a beleza da Mona Lisa. Isso nunca vai acontecer. Mas é assim que a gente tenta gerenciar as nossas emoções, tá? Pelo caminho errado. Isso. E aí o que acontece é que a gente acaba se identificando, ou seja, se tornando, é como se aquela emoção se tornasse quem eu sou. Então aí nós começamos então a nos identificar com essas emoções. E aí tem algumas pessoas que dizem assim, a maioria das pessoas fazem isso. Ah, eu sou irritada mesmo. Eu sou irritado. Não, espera. Eu sou um ser, uma essência. A irritabilidade é outra coisa. E neste momento eu estou irritada. Então, tudo bem estar irritado, mas quando nós nos identificamos com a nossa forma de reagir, com a nossa forma de ser, com as nossas atitudes perante o mundo, com aquilo que eu penso e sinto dentro de mim, e quando eu digo, isso sou eu, aí nós também estamos nos apegando. É a mente se segurando no sofrimento, porque se eu sou a pessoa triste, então isso é parte da minha identidade. E aí nós podemos ainda, se fosse, não é nesse vídeo, mas daria para ainda abrir um leque enorme de estudos para entender como essa identidade de tristeza molda toda a vida da pessoa, porque ela se baseia nisso, nessa emoção que eu digo sou eu sou assim. As pessoas que se identificam com essas emoções, inconscientemente, baseiam as suas vidas nessas emoções. Baseiam as suas tomadas de decisões nessas emoções. Baseiam a maneira como elas se comportam nesse mesmo, vamos dizer assim, cenário, aquário emocional. O que significa isso, então? Se eu estruturo a minha vida em emoções condicionadas, eu crio uma vida condicionada. E se essas emoções condicionadas me trazem sofrimento? Eu crio uma vida de sofrimento também. Para mim e para aquelas pessoas que vivem comigo. Porque afinal de contas eu dou para o mundo aquilo que eu sou. Eu jamais iria conseguir criar felicidade num ambiente se eu mesmo não me aguento. Se eu mesmo não sou feliz. A gente só dá aquilo que a gente é. Por isso que a gente fala que emoções condicionadas criam uma vida condicionada. Por isso que a sua vida é um reflexo de quem você é. Porque as suas inseguranças vão ser todas aquelas, entre aspas, limitações que parece que o mundo dá só para você. Isso. E é por isso que às vezes parece ser tão difícil sair do sofrimento. E você pode observar, se você não assistiu, assiste o primeiro vídeo, onde a gente fala que é simples, é fácil. Basta querer identificar o sofrimento na sua vida que ele começa a desaparecer. Mas por que parece ser tão difícil? Porque a mente se agarra, porque nós nos identificamos, nós criamos uma identidade com base naqueles agarramentos da mente, naquelas emoções que por qualquer motivo que seja eu não quero me separar delas. Aí, claro que
a minha mente, que já está criando sensações de dificuldade, vai trazer ainda mais sensações de dificuldade. Tipo, não abra mão disso. Como que você vai abrir mão da raiva que você cultivou por tantos anos e assim, em questão de segundos, você vai acabar com ela? Como vão te ver se você deixar de representar um papel que você representava até então? Talvez como uma pessoa muito controladora, que decide tudo. E de repente você para de decidir as coisas. Você deixa que cada um decida no seu tempo. Como vão me ver se eu fizer isso? Então a própria sociedade, a própria forma de aprendermos em sociedade, dentro da escola, das religiões, do nosso meio social, nos induz a não abrir mão da nossa identidade. Essa questão do vício é tão intrigante, gente, que assim, nós recebemos e-mails de todos os tipos de pessoas e algumas delas contam assim histórias de terror no e-mail para nós. Eu sofri isso, eu passei por aquilo, eu passei por aquela lá, por lá, por lá. E aí elas perguntam, será que o meu caso tem solução? A gente diz, claro que tem solução. É super simples de resolver isso. O que acontece? Elas desaparecem. Nem um muito obrigado por todas as dicas que você me deu, elas não. Eu atendi uma moça há uns anos atrás, em que ela dizia que era a última esperança. Nós fizemos 1 hora de atendimento com essa moça. Ela ficou fascinada com a velocidade com que as dores do passado desapareceram. E o que ela fez depois disso? Desapareceu junto com as dores. Sumiu. Não respondeu mais os meus e-mails. Em uma certa ocasião eu chamei ela no Skype para ver se estava tudo bem e automaticamente ela me desconectou. Então tem pessoas que elas estão tão viciadas no processo que quando elas encontram uma solução para todas as questões delas, elas preferem evitar. Elas ainda precisam vivenciar o sofrimento por mais tempo. Quanto tempo elas vão precisar? O tempo que for necessário. O tempo que elas quiserem. O interessante é que isso é inconsciência. E isso é apego, isso é vício ao sofrimento. A gente ri porque não adianta chorar, não. Mas é triste, assim, de olhar, no sentido, não triste de, ai, morri, mas de olhar e dizer assim, cara, você tem a oportunidade de mudar. Tá aqui, ó. E as pessoas correm. Por quê? Porque estão tão viciadas ao sofrimento que algo lá dentro acontece e que ela sai desse rumo. Ela não quer mais deixar de sofrer. É como se fosse perder parte essencial dela. Como se algo dentro dela fosse morrer. E a identificação, aquela emoção que ela trazia como sendo eu, se aquela emoção deixar de existir, eu vou deixar de existir. É isso aí. Então a mente cria toda uma história e muitas pessoas ainda caem no conto. Qual é a imagem que você tem de você mesmo? Quando você fecha os olhos e visualiza a sua pessoa, o que você vê? Que características você tem? Que qualidades ou que defeitos você tem? Vamos chamar assim. Quem é você? Que imagem você construiu a seu respeito? Que imagem você acha que os seus amigos e familiares construíram de você? Como é que você se sente com essa imagem? Você se orgulha muito de quem você se tornou? Olha que tem uma emoção implícita nisso. Ou você se detesta muito com essa imagem que você criou? Tá? Essa imagem é uma maneira como a mente organizou os vários papéis que você desempenha, as várias situações que você vive, suas qualidades e defeitos, suas características. Uma imagem. Quem você seria se você pudesse apagar essa imagem que você tem? Se todo o seu passado, num piscar de olhos, desaparecesse, quem você seria? Se você apagasse todos os papéis que você interpreta e amanhã começasse de novo, do zero, aquilo que você quer fazer. Sem nenhum rótulo, como se ninguém te conhecesse. E como se você não tivesse memórias para manter os papéis, para manter as aparências. Quem você seria? Como um bebê que acabou de chegar no mundo. O que você construiria para você? É isso que você vai fazer nessa próxima semana. Você vai se observar e começar a ver
Quais papéis você representa e por quê? Por que representar esses papéis? Se questionar é muito importante. E se você não precisasse mais representar papel nenhum, como você viveria? Como você se sentiria? Quem seria você? É isso aí.